Sobre alguns módulos que são trabalhados lá no seminário, no Saber. E o módulo que eu vou estar compartilhando com vocês de forma bem resumida, vai ser o homem e o pecado, que nós chamamos de armatiologia, dentro do estudo de teologia sistemática. E eu vou tentar ver se eu consigo acabar um pouquinho antes do horário, para que vocês possam elaborar suas perguntas durante o período que eu falo, para vocês fazerem perguntas. Eu quero ver se eu consigo acabar um pouquinho antes, para vocês fazerem perguntas. É lógico que, se eu não conseguir responder as perguntas, algumas eu vou ficar devendo para vocês, mas eu espero poder conseguir, dentro do assunto, responder todas. Eu quero pedir para o pessoal lá do marketing já possa colocar o data show aí, o slide para rodar aí. Como está escrito ali no telão, né? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 55, ou 53, 5. Armatiologia, o próximo, por favor. Próximo. A armatiologia, né, ela trabalha a respeito do ser humano e o pecado. A armatiologia é o ramo da teologia sistemática, de estudos sistematizados, que vão, se você for ler a Bíblia, você não vai ver uma doutrina que fala sobre pecado. Porque a Bíblia não foi escrita em cima de doutrinas, né? Então, mas nós do ramo da teologia desenvolvemos um sistema de estudo teológico que traz a consciência do estudo armatiológico. Ou seja, a armatiologia é o ramo da teologia sistemática que traz a construção de forma sistemática do conceito e a origem do pecado. Armatiologia é uma palavra que chama armartia, que é transliterada do grego, que significa erro, pecado. Mas logos, estudo. Então, estudo do pecado. Como se originou o pecado? Muitas vezes, nós temos grandes problemas, às vezes, de falar sobre o pecado, até anunciar Jesus. Porque nós não entendemos a origem do pecado. Nós não entendemos o que é pecado. É o grande tabu na igreja as pessoas compreenderem o que é pecado. Quando eu era católico, para mim pecado era matar, roubar e mentir. Você não mata, não rouba, não mente, você não é pecador, né? Como a origem do pecado. O próximo slide, por favor. A origem do pecado. A origem do pecado está no ser humano e na desobediência do ser humano, pois havia um mandamento: não comerás. Lá no Éden, quando Deus criou o ser humano, não existiam 10 mandamentos. Existia apenas um mandamento. Está escuro, né? Ficou meio escuro, parece. Pudesse apagar essa luz aqui, pastor? Isso. Obrigado. Então, assim, lá no Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, só existia um mandamento: não comerás. Fácil, né? E mesmo com um mandamento, o ser humano não conseguiu obedecer a Deus. Hoje nós temos 10 mandamentos. Eu até trabalhei quinta-feira na aula inaugural do Saber, que nós ainda estamos debaixo da lei, né? E ainda defini para algumas pessoas que estavam presentes que o que é graça? Graça, dentro do conceito do que na Bíblia mostra,
não do que os homens tiram dos seus contextos, explicam para as pessoas que graça é você ficar à vontade, e que agora você pode estar com Deus e está tudo bem. Graça é a capacidade de andar debaixo da lei e não pecar contra ela. A lei, os 10 mandamentos, o decátulo de Moisés, ele não foi abolido, mas ele foi das tábuas de pedra que podiam ser quebradas, ele foi imputado nos nossos corações, para você não pecar contra Deus, através do Espírito Santo. Então nós ainda estamos debaixo da lei. Se você inclinar para a carne, o juízo da lei vem sobre a sua vida. Mas se você inclina para o Espírito, não há condenação para você. Porque quando você está no Espírito, você não peca contra Deus. Então lá no Éden, havia apenas um mandamento: não comerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O Éden é um local físico, ele estava localizado, Deus quando construiu o Éden, ele falou que estava ali na Mesopotâmia, né? Lá entre o rio Tigre e Eufrates. Então o Éden era um lugar físico, ele existia. Hoje se você for lá, você não vai ver o Éden mais. O pecado, Gênesis 3, 6. O menino foi rápido hoje, agora. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. A mulher, ela não conseguiu cumprir o mandamento. O homem descumpriu o mandamento de Deus. E aí, eles se tornaram pecadores. O pecado de Adão. O pecado de Adão passou para todos os seres humanos. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os seres, os homens, seres humanos, e por isso todos pecaram. Quando você abre na Romanos, capítulo 5, versículo 12, não está escrito todos pecariam, mas está no pretérito, todos pecaram. Ou seja, o autor do texto, que é Paulo, ele está querendo indicar que o pecado de Adão, ele vem acompanhando a humanidade desde o Éden. Todos pecaram. Eu estou falando sobre isso muito porque eu quero chegar no assunto ainda, vocês vão entender bem, mas eu preciso dar muitas informações para vocês a respeito disso. Então, Paulo escreve aos Romanos dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, não é todos pecariam. Não está no futuro. Aí você fala, até uma criança pequena pecou? Todos pecaram. Todos pecaram. Pretérito. E não pecarão, que é futuro. O pecado de Adão trouxe morte a todos, até ao que ainda não tinha nascido. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei da justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 20 e 23. Qual foi o pecado de Adão?
Qual foi o pecado de Adão? Desobediência. Lá no Éden, haviam duas árvores. A árvore da vida e a árvore da morte. Adão comeu a árvore da morte. Quando ele comeu da árvore da morte, que nós chamamos de conhecimento do bem e do mal, o pecado de Adão que se manifestou se tornou o pecado existencial. Se o pecado de Adão passou a todos os seres viventes, de acordo com o que a carta de Paulo aos Romanos diz, então o seu pecado é existencial. O que vem ser a pecado existencial? Adão pecou contra a sua existência, como está escrito no livro de Gênesis, não comerás. Ele comeu e morreu para Deus. O pecado de Adão não é moral. Ele é existencial. Por isso que nós precisamos entender, dentro desse estudo armatiológico, eu estou fazendo um estudo bem resumido, porque quando você vai para o seminário, você vai estudar vários conceitos, vários pensadores, e você vai aprender várias conclusões. Mas sempre a Bíblia não são os pensadores que são base dessa doutrina. É a Bíblia. Não adianta você pegar a ideia de um pensador, porque ele é famoso, de grandes conceitos, né, e muito importante, e começar a trazer isso como se fosse verdade para as pessoas. A única verdade que nós temos é a Bíblia. Hoje nós temos discussões aí, né, por exemplo, eu estava até conversando na aula inaugural, o judeu está lá na Palestina brigando, se matando, dando tiro, jogando bomba, por uma coisa que não é a herança dele é o Senhor. Aí nós pegamos a Bíblia, vemos um pregador, um estudioso de grande conceito, e começamos a pensar assim, não, eu vou seguir esse cara. Eu já vi pessoas até dizerem, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Armínio, Calvino não morreram por ninguém. A Bíblia não cita o nome deles, então eu não tenho que aprender doutrina de Calvino, doutrina de Armínio. A única doutrina que eu preciso entender e aprender é a doutrina bíblica. Mas para isso eu preciso de quê? Eu preciso de ferramentas para aprender isso. Por isso que eu digo para vocês essa manhã, o pecado de Adão contra o Senhor, que gerou morte a ele e todos que haveriam de vir da sua descendência, é o pecado existencial. Porque veja bem, se você chegar numa família conservadora, onde o pai tem uma presença maravilhosa, a esposa submissa, os filhos obedientes, mas eles não são cristãos. E você falar de Jesus, que ele precisa aceitar Jesus, porque ele é pecador, e ele, por causa do pecado, de mentira, de prostituição, de adultério, ele vai acabar indo para o inferno. Jesus não tem eficácia nenhuma na vida de uma pessoa dessa. Jesus não pode salvar uma pessoa dessa. Ele vai falar como quando eu passei um período da minha vida morando na Bélgica, e os belgas não aceitavam o evangelho. Por quê? Porque as igrejas pregavam que Jesus ia dar prosperidade para as pessoas, que Jesus ia trazer riquezas para as pessoas. Jesus se tornou ineficaz para os belgas. Porque os belgas diziam, por que eu quero o seu Jesus se o rei me dá salário? Se eu ficar desempregado, o rei paga as minhas contas. Eu não preciso do seu Jesus. É como você chegar numa família conservadora e falar que o pai dessa família precisa de Jesus porque ele é um pecador, porque ele mente, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu falo assim, espera um pouquinho. Eu acho que você não está sabendo bem da minha vida. Eu não sou mentiroso, eu não minto, eu não cometo adultério, eu não roubo, eu não mato. Então Jesus ele acaba se tornando ineficaz, porque eu estou pregando Jesus que morreu pelo pecado moral da humanidade. E Jesus morreu pelo pecado existencial. Quando Adão comeu da árvore da morte, que era do conhecimento do bem e do mal, quando ele comeu dessa árvore, ele morreu para Deus. E a morte de Adão levou a todo o pecado moral.
Se eu estou morto para Deus, eu não consigo produzir uma vida eficaz, sem pecado. Eu vou produzir mais morte ainda. Então, o pecado moral, ele é resultado de uma vida de quem está morto para Deus. E não o pecado moral é o pecado contra Deus. Mas acaba sendo pecado. Quando você lê os 10 mandamentos, no livro de Êxodo, no capítulo 20, tem o decátulo de Moisés. Os 10 mandamentos. E no decátulo, ele está dividido em duas partes. 4 mandamentos é para você não pecar contra Deus. Pecado existencial. Quando você peca contra Deus, que você... Olha só, o resultado do pecado existencial é o quê? Idolatria, adoração a ídolos, né? Falsos deuses, todo pecado que está relacionado à vida espiritual. Aquilo que você, por exemplo, fala, não adorarás outros deuses, não farás imagens de escultura. Esse é o resultado do pecado existencial. E esse pecado é contra Deus. Esse gera, além de gerar morte, ele vai fazer com que você cometa o pecado moral de forma como os outros 6 pecados, que é não matarás, não cometerás adultério, não mentirás, e assim sucessivamente. São 6 pecados que estão lá no livro de Êxodo, que mostra que o resultado, por isso que vem em primeiro lugar, o resultado do pecado existencial é o pecado moral. Então, se você está pecando moralmente, é porque você está morto para Deus. Você está entendendo? Se você não consegue se libertar do pecado moral, você precisa entender que você não nasceu de novo. Você continua morto existencialmente. Então você precisa rever os seus conceitos, a sua fé em relação ao Senhor. Porque Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida novamente. Uma nova vida. Ele não veio restaurar a vida que Adão perdeu no Éden. Pelo contrário, dessa vez Jesus Cristo veio para dar vida plena. Adão não tinha vida plena. Mas nós, em Cristo Jesus, teremos vida plena. Quando você aceita Jesus na sua vida e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser um ser humano pleno, completo. É lógico, habitando num corpo mortal, né, que vai morrer, mas é pleno, porque você vai viver de novo. Então o pecado de Adão é um pecado existencial, que gerou todo esse pecado moral que você vê hoje. Por que a sociedade está cada dia mais pervertida? Isso é o resultado da morte que foi causada em Adão. Então nós temos que começar a rever alguns conceitos, estudando a Bíblia, procurando usar ferramentas corretas para entender a palavra de Deus. Olha só, para você entender esse livro, não adianta você querer buscar explicação fora dele. A explicação está dentro dele. Então, quando você entende o que é pecado moral, isso vai ajudar, pecado existencial, isso vai ajudar com que você entenda a sua posição diante de Deus, do Pai. E com isso, você vai voltar a ter um relacionamento com Deus, vai estar vivo para Deus. E estando vivo para Deus, eu tenho certeza que o pecado existencial, o pecado moral, ele vai ser apagado da sua vida. Ele vai ser extirpado da raça humana. Porque uma vez vivos para Deus, nós vamos abandonar os pecados. É lógico que nós ainda habitamos em carne, isso aqui não vai se converter ao Senhor. Mas, como está escrito em João, 1 João, nós temos um advogado. Nós temos que reconhecer a nossa natureza pecaminosa e nos pedir perdão ao Senhor, para que sempre restaure a comunhão com Ele. Porque no momento que eu não restauro a minha comunhão com Deus, eu estou morto. É como eu disse na aula que eu tive lá em cima no seminário.
não adianta eu chegar diante do Senhor e achar que porque eu sou descendente de Abraão na carne, eu tenho herança, a minha herança é no Senhor. O salmista, ele escreve que quando ele chegava, ele sentia inveja das pessoas que prosperavam, que estavam bem, porque os filhos deles eram mais saudáveis, a vida dele era mais forte, ele estava muito melhor, eles. Aí ele pega e fala assim, que quando entrou na casa do Senhor, os seus olhos se abriram e ele percebeu que o Senhor era a sua herança. A sua herança aqui não é terrena. Não é porque você não está bem financeiramente, não está bem com esse mundo, que Deus esqueceu você. Por quê? Porque você precisa entender que a sua herança está no Senhor. É a fé de Abraão que justifica, que vai trazer justiça para a sua vida. E não as obras que Deus fez na vida de Abraão, como coisas no mundo que ele viveu. Como os judeus falaram para Jesus, nós somos filhos de Abraão. Você está pensando o quê, rapaz? Você falar dessa forma com a gente? E Jesus Cristo falou, se Deus quiser, Ele suscita dos filhos de Abraão das pedras. Então nós precisamos entender quem nós somos. As pessoas estão sofrendo por aí. Por quê? Porque elas querem ser igual às pessoas do mundo. Mas Jesus disse que aqueles que andam pela fé nele, no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Se você está no mundo e passa por aflições, as aflições que vêm é porque você tem guardado a sua esperança no Senhor. Então nós precisamos aprender nesse sentido que a nossa vida como cristãos, nós somos restaurados, não foi para viver melhor nesse mundo, foi para esperar a cidade do alto, que está para vir, que é Sião. No mundo, você precisa evitar o pecado. Muitas pessoas dizem, agora eu estou debaixo da graça de Deus, né, uma vez salvo, sempre salvo, tudo bem. São doutrinas de homens. Não existe na Bíblia essas coisas. São doutrinas de homens que pegam versículos isolados e transformam em doutrinas. Por isso que muitas pessoas dizem que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque eu posso mentir o tanto que eu quiser usando a Bíblia, desde que eu tire os textos do seu contexto. Então, pessoal, nós vamos entender que a origem do pecado, o pecado original, que tem que ser combatido. Jesus Cristo, ele não veio morrer pela causa, mas o que gerou o pecado. Ele não veio morrer porque as pessoas estavam em adultério, se prostituindo, matando e roubando. Ele foi lá na raiz do problema. Por quê? Porque uma vez resolvida a raiz do problema, eu vou extirpar todo o problema. Se Jesus Cristo morreu pelo pecado existencial do homem, que separava o homem de Deus, o que te separa de Deus não é a prostituição, não é o adultério. Não vai pegar minhas palavras e falar aqui, todo mundo falar que você pode se prostituir, cometer adultério, roubar, matar, não. O que te separa de Deus não é o adultério, não é a prostituição, não é essas coisas todas. Adultério, prostituição, mentira, porfias, fornicação. Essas coisas são resultados de uma pessoa que está existencialmente morta para Deus. Então, se você quer abandonar essas coisas, venha nascer de novo e andar pela fé no Senhor. Mas se eu pecar, pastor, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor e saia dessa prática. Mas se você viver no pecado, pecando, você está inclinando para a carne. E a lei de Deus, a justiça de Deus vai vir sobre a sua vida. Muitas pessoas pregam, como eu acabei de falar, que nós estamos na graça, e agora tudo é graça, tudo é maravilhoso. Realmente, é a graça mesmo. Só como eu falei anteriormente, a graça é a capacidade de andar debaixo da lei de Deus e não pecar contra ela. O próprio Deus disse para o próprio Jesus, conversando com Nicodemos,
Ele disse assim, ó, o que nasceu da carne é carne. Quem é carne na Bíblia? Ismael. E quem é espírito na Bíblia? O filho da promessa, Israel. Quem nasceu Ismael é Ismael, filho de Agar, filho da escrava. E não tem herança para esse. O que é carne, mas o que é espírito. Aí Nicodemos quis dar uma de bobo e falou para Deus assim, peraí, o que você está querendo dizer com isso? Se eu sou carne, é carne? Como é que eu posso nascer de novo sendo velho? E Jesus disse o que para eles? Porque Israel estava afundado no filho da carne de Abraão, nas promessas do filho da carne, que não tem promessa nenhuma. Israel tinha se tornado Ismael. E Jesus estava convidando a Nicodemos se tornar Israel, filho da promessa. Porque só tem promessa, só tem salvação para esses. Só tem vida eterna para esses. Só esses vão crer no Senhor Jesus. A Bíblia é tão maravilhosa. Às vezes você pega algumas genealogias do Antigo Testamento. Ai, meu Deus do céu, eu vou pular essa parte porque não interessa isso aqui. Você está perdendo, você está se enganando. Você sabia que quando Noé, Deus vai abençoar os filhos de Noé, ele fala assim, ó, Deus se agradou de 100 e abençoou a 100. E disse Deus, Jefté vai habitar nas tendas de 100. E Cão, maldito seja. O que Deus estava querendo dizer com isso? Quem é Jefté? São aqueles que... Quem é 100? 100 aponta para Israel, o filho da promessa. E Jefté? Jefté aponta para as pessoas que viriam receber a promessa que estava sobre 100. E Cão? São aqueles que não querem saber da promessa. Mas Cão pode habitar também? Pode, só que Cão não vai. Se você fizer um estudo sobre isso, é lógico que é difícil, tem que estudar muito tempo, entender a palavra, ler muito, né? Então eu estou falando para você aqui, não foi porque eu só dei uma folheada aqui, não, eu tenho estudado sobre isso. 100 promessa de Deus. Jefté, o mundo daqueles que creram em Jesus são convidados a participar da herança. Cão, aqueles que viraram as costas para a promessa, para a salvação. Viu como é que Deus, a Bíblia não é um livro escrito de forma aleatória, de qualquer jeito. Por isso não tem como você fazer uma leitura aleatória da Bíblia e aprender sobre Deus. Você precisa estudar. Mas como é que eu vou estudar? Procurando as escolas que trabalham com isso. Vindo à igreja, conversando com seus pastores, estudando, vendo estudos bíblicos que a igreja oferece. A nossa igreja oferece cursos para isso. Então, quando você vai ver na palavra, você descobre que para você eliminar o pecado existencial, você precisa nascer de novo. Perdão, o pecado existencial. Porque o pecado existencial gera todo o pecado que está no mundo. Por isso que o mundo está perdido, o mundo está morto. Por isso que você está vendo aumentar cada vez mais a maldade e o pecado. Por causa da morte. E a cada dia o homem tem se distanciado de Deus. O ser humano está cada dia distante de Deus. Mais distante de Deus. Quanto mais distante de Deus, mais eles vão errar o alvo. Eu achei muito interessante uma coisa que o Jonathan falou domingo passado aqui. Que ele falou assim, o fato de você vir à igreja não te torna um cristão. Cara, muito bem colocado eu achei. Muito bem colocado. O fato de vir à igreja não está fazendo com que você... Isso não garante que você é salvo. Porque você não está salvo ainda. A salvação está às portas para você. Para você, através da construção de uma vida com Deus, quando o Senhor Jesus Cristo vier, Ele vai saber que você foi marcado com o Espírito, selado. Ah, eu posso perder minha salvação? Até um pouco tempo atrás eu não acreditava nisso. Mas fazendo alguns estudos na Bíblia, eu descobri que se você inclinar para a carne, você vai perder a salvação. Você vai estar morto de novo. Você vai estar comendo da árvore da morte. Por isso, as pessoas falam assim, porque uma vez salvo, sempre salvo. Essa doutrina ela é complicada porque se eu estou salvo, como é que eu vou pecar contra Deus?
Como é que o pecado moral está aumentando em mim? Como é que eu tenho pecado moralmente cada vez mais, se eu estou salvo? Então nós precisamos fazer algumas reflexões em relação a isso. Como eu havia falado, eu vou parar a aula um pouquinho mais cedo para vocês fazerem algumas perguntas, se quiserem fazer perguntas. Se eu não conseguir responder, eu vou falar para você que eu não consigo responder. Mas se eu puder responder, eu vou poder responder para você. Nós estamos terminando aqui. Então o pecado gerou morte. Né? Pode passar, por favor. Pode passar mais. Pode passar mais. Mais um pouco. Mais um. Aí. O pecado que gerou morte levou à morte da raça humana. O pecado existencial também é chamado de pecado original. Ou seja, a origem de todo o mal na humanidade. Dele se originou a idolatria, toda sorte de pecado cometido no mundo, que está condenado pelo juízo de Deus sem salvação. O pecado moral é resultado do pecado existencial. Próximo. O pecado moral, ele é resultado do pecado existencial. Todos que vivem pecando, porque é resultado de uma vida terrena sem Deus, que comeram da árvore da morte, que estão longe da árvore da vida. A vida humana sem o Senhor, Jesus, é apenas um breve sopro que gera odor do pecado e ofende a Deus. E tudo o que ele representa. 1 João 2, 1 a 4 diz: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Vocês sabem o que é propiciação, gente? O que é propiciação? Pode falar, não tem problema se você souber. Propiciação é porque Jesus Cristo fez um sacrifício, ele se tornou o sacrifício e esse sacrifício foi aceito. Se você se sacrificar para Deus pelo pecado de alguém, é fogo estranho. O de Jesus não. O sacrifício de Jesus foi aceito por Deus, por isso ele se tornou a nossa propiciação. O seu sacrifício não agrada a Deus, por isso você precisa de Jesus Cristo. Ele se tornou nossa propiciação, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também do mundo todo. E nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Por isso, se você pecar, corre para Jesus, se arrependa, peça perdão. Como Jesus Cristo disse para a mulher adúltera, vai e não peques mais. Jesus não está falando que você não vai errar. Mas quanto mais próximo dele, menos você vai errar. Menos, porque você está vivo para Deus. Quem está vivo não tem o pecado original mais. Não vai ser condenado, não vai ser condenado pelo pecado original. Ainda que você cometa erros, porque infelizmente, na sua carne, o pecado original ainda habita. Mas, pelo sacrifício de Jesus Cristo, você vai ser salvo se você permanecer nele. Ele não vai levar em conta nisso, porque Deus deu o espírito de vida para você. Então nós precisamos entender, estudando na palavra de Deus, essas coisas. Que às vezes nós ficamos assim, confusos. Porque tem muita informação por aí, né? E informação não gera formação. Romanos 5, 14 e 15. No entanto, ele reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, na semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa.
Porque se pela ofensa muitos morreram, muito mais pela graça. E é o dom da graça que é de um homem só, Jesus Cristo. Abundou a muitos. Então, a obra de Jesus, onde abundou o pecado, onde a ofensa foi grande, superabundou a graça. Por quê? Porque a graça de Deus, ela vai até aqueles que não nasceram ainda. Eu estou usando palavras simples com vocês, porque senão fica difícil de trabalhar, porque às vezes vocês não conhecem, vai ficar, eu vou dar uma aula intelectual, eu não estou aqui para falar de forma intelectual, eu quero falar de uma forma que vocês compreendam. Então, se eu fosse falar de forma intelectual, eu fosse falar sobre Romanos, Gálatas, porque Paulo usa as festas judaicas, usa os profetas, que vocês talvez nem sabem como é que funciona isso. Todas as cartas de Paulo, ele fala de profetas, ele fala de profecias, ele fala de festas judaicas, porque nós estamos vivendo o resultado das festas. Para os judeus, antes de Jesus, era apenas um instrumento pedagógico, um aio. Mas para nós estamos vivendo esse momento. Quando tocar a trombeta, nós vamos subir. Depois das chuvas, do pão asmos. Isso tudo está relacionado com a nossa salvação. Então, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês isso nessa aula, para que você pense sobre isso. Que o pecado existencial é que gerou morte. E por estar morto, vem o pecado moral. É como você matar uma caça ali, ela está morta. Se ela ficar parada ali morta, o que vai acontecer? Ela vai gerar odores, insetos, bactérias, resultado da morte. Tá ok? Espero que possa ter contribuído com alguma informação para vocês. E agora eu vou parar.